Fala, cervejeiros e cervejeiras, eu sei que eu andei um pouco sumido aí, mas hoje eu trago para vocês uma novidade aqui da cervejaria baiana Mindu Beer, a West Kush, uma West Coast Double IPA bem inusitada, porque nela você vai ter a inserção de terpenos. Mas não se assuste, se você não sabe exatamente o que é que eu estou dizendo, você vai entender tudo logo depois da vinheta. A Mindu Beer West Kush é uma West Coast Double IPA com 8,2% de teor alcoólico e 70 de BU. Ela é elaborada com terpenos da strain OG Kush, além de um blend utilizando inclusive a tecnologia Cryo Hops de Cincoy, Cascade e Palisade. Tudo isso para trazer um perfil bem dank para essa cerveja. Opa, pera aí. Terpenos, OG Kush, Cryo Hops, dank. O que é que isso significa, Nélio? Calma que a gente vai entender cada um desses termos que estão cada vez mais presentes nas cervejas artesanais feitas com tecnologias de ponta em suas receitas. Primeiro, o que são terpenos? São substâncias presentes e extraídas da natureza. Os terpenos são responsáveis pelo aroma de uma planta ou de uma flor, por exemplo. E o que é Strain OG Kush? Strain é um termo que define um tipo ou variedade de cannabis. Existem vários tipos, várias strains de cannabis no mundo. Cannabis, Nélio? Sim. Se você não sabe, o lúpulo é um dos ingredientes principais de uma cerveja. E o lúpulo é uma planta prima da cannabis e traz características semelhantes entre elas. Essa cerveja, como eu falei, ela tem adição de terpenos, que traz características sensoriais da strain OG Kush. Ele possui uma característica de toque de limão e uma característica também pungente herbal, que remete a cannabis. Mas atenção, os terpenos não possuem características psicoativas. Portanto, funciona apenas como um condimento para amplificar essas características sensoriais da cerveja. A Mindu Beer utiliza terpenos extraídos da natureza e fornecidos por uma empresa brasileira chamada Natural Terpenes. O terpeno complementa toda a potência desse blend de lúpulos de Palisade, Cascade e Cincoy. E tudo isso junto é que traz essa característica aromática que os americanos chamam de dank. Algo com um aroma fresco, herbal e úmido, que remete de certa forma às características da cannabis. Interessante que o lúpulo Cincoy foi adicionado aqui na forma de Cryo Hops, ou pó de lupulina, uma das técnicas mais avançadas de processamento de lúpulo no mundo. Tudo isso para conseguir um aroma mais intenso, características mais intensas desse lúpulo Cincoy. Se você curte e quer entender um pouco mais essas características sensoriais de cada um dos lúpulos presentes aqui, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo todos os detalhes e características de cada um dos lúpulos utilizados aqui. Vamos à degustação? Bom, se você está curtindo esse vídeo até aqui esse momento, espero que você deixe seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber todos os novos vídeos que eu trouxer aqui e, lógico, compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp. Aproveita e me segue lá no Instagram também, no @bebendocomamigos. Mas vamos lá. Essa cerveja aqui, que é uma West Coast IPA, eu vou utilizar um copo que a gente já conhece aqui em outros vídeos meus, que é um IPA Glass, um copo característico aí para o estilo. Como eu já adiantei para vocês, essa cerveja aqui, ela possui 8,2 de teor alcoólico e 70 de índice de amargor, de IBU. É um número alto de amargor, assim, característico das West Coast IPAs. Vamos lá. Bom, é interessante que a gente sempre começa com o visual da cerveja, mas o que impacta primeiro aqui, logo no serviço, é esse aroma, um aroma potente aqui de manga, muito interessante é isso aí, até proveniente em parte aí também dos terpenos, que essa característica tem a característica do limão, mas também tem um pouco de manga no descritivo dele, mas especificamente também dos lúpulos aqui que a gente encontra, que tem essas características de frutas tropicais, muita coisa aí com maracujá, muita coisa com manga e com toranja, que a gente sabe, né, e chama de grapefruit. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente chama de toranja, muito fácil de encontrar no sul e sudeste, se eu não estiver enganado, mas aqui no nordeste a gente encontra com um pouco mais de dificuldade. Mas aqui falando do visual, uma cerveja aqui com um dourado profundo, uma cerveja que eu diria, ela não tem uma turbidez e um haze, né, como nós chamamos,
como tem umas NE IPAs, né, numa New England IPA, essa característica aqui da West Coast IPA, exatamente, são cervejas um pouco mais translúcidas, existe sim uma turbidez, é presente, é visível, um dourado profundo, formação de espuma aqui em torno de 1,5 dedos, bem persistente, a gente está falando aqui, e ela não se desfaz com facilidade, característico aí também dessas West Coast. E agora vamos lá, finalmente no aroma, né? Pois é, amigos. E aí eu diria que talvez seja o ponto mais forte da característica dessa cerveja especificamente, por toda essa tecnologia utilizada, cryo hops, terpenos, um blend de lúpulo assim bem redondo mesmo, que a Mindu Beer encontrou, e que traz muito essa característica aqui de frutas tropicais, bem na cara mesmo, mas com uma base herbal, né? Eu diria que lembra um pouco de grama molhada, grama fresca molhada, bem discreto, mas pungente mesmo, que é perceptível aqui. Se fosse descrever uma fruta específica, eu diria manga. Para mim aqui é a percepção que ficou logo em primeiro plano. Tem também esse cítrico discreto de um limão, fazendo, como eu diria assim, essa amplificação dessa citricidade e tropicalidade dessa cerveja. Realmente aqui uma cerveja que impacta nessa questão visual e também no aroma. Vamos aqui para o sabor. Rapaz, amigos, eu diria que toda vez que eu pego uma cerveja como essa, sem brincadeira nenhuma, eu me arrepio mesmo, eu me emociono, porque as West Coast IPAs são cervejas clássicas e que tem uma característica deliciosa de se beber, exatamente por conta dessa presença do amargor que a gente espera nas IPAs, e que a gente, por conta dessa coisa do mercado, trazer muitas New England IPAs, NE IPAs, né, como a gente chama, e eu filmei várias aqui, a gente perdeu um pouco desse paladar do amargor, porque elas são cervejas extremamente sucadas, juicy, né, como a gente diz, e com baixo amargor. E uma cerveja dessa aqui, uma cerveja que remete ao início, quando a gente começou a beber as IPAs mesmo, que exatamente eram as IPAs importadas que a gente tinha acesso, mas hoje a gente consegue ver uma cerveja aqui com uma Mindu Beer, parabéns para a Mindu Beer, uma cervejaria baiana, trazendo uma cerveja sem dúvida nenhuma, entendeu? Não estou rasgando seda não, é uma cerveja de padrão internacional, entendeu? Uma cerveja muito bem executada tecnicamente, aroma, sabor, visual, paladar, um amargor que é presente, ele fica aqui na boca, ele está no retrogosto, não é um amargor que vai embora, um amargor exatamente presente mesmo. Uma cerveja sem dulçor residual, então uma cerveja que tem um paladar seco e pede sempre mais um gole. Me surpreendeu, eu esperava algo muito bom e fui realmente impactado por algo melhor do que eu esperava. Parabéns mais uma vez aí ao pessoal da Mindu Beer por essa excelente execução aqui de uma West Coast Double IPA. West Coast, para quem não sabe, que é um símbolo da cerveja americana, da escola americana, são cervejas que são feitas na costa oeste americana e que tem essa característica bem clara de cervejas equilibradas, mas com um amargor pungente, que é exatamente o que a gente encontra aqui. Nesse caso aqui, por conta dessa potência de adição aí de terpenos, ele trouxe toda aquela característica aromática forte de frutas tropicais, inclusive tanto no aroma quanto no sabor, mas sem transformar isso numa cerveja sucada. Exatamente, ele manteve a característica de um West Coast e isso para mim foi fantástico. Mais uma vez eu fiquei surpreso mesmo com essa cerveja. A harmonização de um West Coast pede carnes com temperos mais intensos, algo mais picante, um hambúrguer, alguma coisa nesse sentido. Em termos de preço, essa é uma cerveja que está na faixa aí de seus R$35, até porque ela utiliza ingredientes que têm tecnologia, ingredientes bastante caros nesse processo dela, como os próprios terpenos. Então é mais ou menos nessa faixa que você vai encontrar. Mas eu diria para você que vale cada centavo essa experiência que você vai ter com essa cerveja. Minhas considerações finais, eu acho que eu já falei muito disso daqui, volto a dizer, uma cerveja sem dúvida nenhuma de padrão internacional, que vale cada centavo e que vale realmente a experiência de você provar uma cerveja utilizando essas tecnologias e utilizando terpenos, se você nunca bebeu uma cerveja utilizando terpenos. E eu faço agora uma pergunta para você diretamente: você já provou a West Coast Double IPA da Mindu Beer?
Deixa aqui seus comentários. Se você não provou essa daí da Mindubia ainda, provou outras, me diga aí qual a cerveja que você já provou da Mindubia, ou se você quer que eu traga outra cerveja da Mindubia, comente aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos e boas degustas!